Bem, o Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia possui um projeto chamado Olhar do Visitante, no qual se busca compreender a experiência do público em visitação a centros e museus de ciência. Com o advento da pandemia de Covid-19, em 2020, essas instituições tiveram que fechar para o acesso do público e esse processo acelerou a virtualização dessas instituições. Esse artigo é um recorte de uma investigação mais ampla realizada no âmbito da exposição virtual Biodiversidade Conhecer para Preservar, do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, que surgiu em 2020 e é uma simulação da exposição presencial de longa duração do museu de mesmo nome, inaugurada 5 anos antes. Então, o nosso foco foi em grupos familiares, a gente buscava entender a interação desses grupos no âmbito da exposição virtual. Nesse artigo específico, a gente tem por recorte a usabilidade dessas visitas. A coleta de dados ocorreu entre maio de 2021 a fevereiro de 2022. Então, a gente divulgou a pesquisa por meio de mídias sociais, tendo por foco grupos familiares. Então, era pré-requisito que o grupo tivesse pelo menos uma criança e um adulto ou adulta com relação de criação ou de responsabilidade por ela. E o grupo deveria se considerar uma família. Então, os vínculos familiares poderiam ser biológicos ou afetivos. A gente conseguiu um universo de 10 grupos, cada um com entre 2 ou 3 membros. A coleta de dados ela se deu por 3 etapas. Primeiro a gente aplicava um questionário, depois era realizada a visita virtual. Nesse momento a gente pedia que as famílias utilizassem um programa chamado Flashback Record Express, e aí esse programa vai gravar as imagens das famílias e também o áudio, então a gente conseguia ter acesso ao que elas conversavam entre elas e também como elas interagiam entre eles, mas também gravava a tela do computador, possibilitando que a gente observasse quais eram as ações realizadas ali naquele ambiente virtual. E, por fim, a gente realizava uma entrevista com a família após a visita. Esses dados, tanto os audiovisuais como os das entrevistas, foram codificados segundo protocolos do INCT. Nos resultados, a gente pôde perceber que um elevado índice de satisfação com a visita e valorizando principalmente o fato de se tratar de uma experiência imersiva. Então, o fato de você estar ali num ambiente 3D em que parece que você está visitando o museu físico foi bastante valorizado e foi valorizado também o fato de se ter autonomia e liberdade para escolher o que fazer, né? Em qual sala entrar, qual texto ler. Esse tipo de abordagem é uma abordagem que o visitante tem um papel bastante ativo, o que traz alguns desafios para o tema da usabilidade e navegabilidade. Sobre esse tema, nas entrevistas a gente percebeu 2 situações predominantes. Um grupo de visitantes que considerou a navegabilidade fácil e autoexplicativa e um outro grupo que relatou dificuldade inicial para se locomover no cyberespaço e para interagir tanto com os objetos como com os textos. Já nas visitas gravadas, a gente percebeu que 4% do tempo total das visitas se referiu a momentos em que houve dificuldade de usabilidade. E esses momentos estiveram espalhados em 9 dos 10 grupos. A gente percebeu ainda que um grupo em particular teve substancialmente mais dificuldade do que os outros, concentrando quase 40% das ocorrências de dificuldade. E nesse grupo em específico, a gente percebeu uma tendência por parte da mãe de se autorresponsabilizar por essa dificuldade. Então, na entrevista, ela relatava que não havia um problema ou uma dificuldade que fosse da plataforma, e sim uma dificuldade própria dela. A gente percebeu que a facilidade maior ou menor de superar essas dificuldades tinha a ver com 3 aspectos: os equipamentos tecnológicos disponíveis, a familiaridade da família com esses equipamentos e a familiaridade com a prática de visitar museus em geral ou com o MUSUSP em específico. Foi sugerido por muitos grupos que houvesse informações iniciais que dessem um panorama geral sobre a exposição e ajudassem eles a se localizar ali naquele ambiente virtual. De fato, o que a literatura aponta é que a ausência dessas informações é o que gera a dificuldade de navegabilidade.